Fala aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miriam, eu sou professora de História do Colégio Força Máxima e estou aqui hoje com vocês para que nós demos continuidade ao nosso estudo a partir de videoaulas. Hoje nós vamos aprender sobre a Segunda Revolução Industrial, que diz respeito ao capítulo 5 de História 2 da segunda série do ensino médio. Então já peguem as coisas aí de vocês para que a gente inicie, o nosso aprendizado aqui. Antes da gente iniciar essa aula propriamente dita, eu preciso dar uma dica para vocês. A gente vai falar sobre a Segunda Revolução Industrial. Miriam, o que é a Segunda Revolução Industrial? Vocês não sabem o que é a segunda, mas deveriam saber o que é a primeira. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: se você não lembra nada sobre a primeira Revolução Industrial, dá uma pesquisada aí antes de assistir essa videoaula, refresca a sua mente para você não ficar confuso, porque apesar do nome ser segunda, não é nada diferente. Na verdade, é só uma continuidade. Não acontece nada espetacularmente novo que muda totalmente, não. O que a gente vê são inovações acontecendo, novas propostas sendo trazidas. Então, esse momento de Segunda Revolução Industrial é uma continuidade do que vocês estudaram lá na primeira. Então, se vocês não lembram, se vocês estão um pouco confusos, pesquisem sobre o assunto antes de assistir essa videoaula, tá tranquilo? Miriam, mas se é tudo a mesma coisa, se é só o mesmo processo evoluindo gradualmente, por que a gente chama de primeira, segunda e terceira? Por que a gente não chama tudo de revolução industrial? Gente, os historiadores, os estudiosos, os sociólogos, de forma geral, eles dividiram em primeira, segunda e terceira parte para poder tornar mais fácil a compreensão, porque algumas inovações pesam muito no sistema capitalista, pesam muito na organização da produção, e aí muitas mudanças vão sendo feitas, mesmo que a essência seja a mesma. Então, se você não lembra direito o que foi a primeira, dá uma corridinha, dá uma pesquisadinha e depois volta para cá para a gente falar sobre a segunda, beleza? Então, vou começar aqui, tranquilo? Vamos falar sobre as características gerais da Segunda Revolução. Como eu falei para vocês, a essência do processo é a mesma. O que a gente tem é uma nova fase. A gente tem um processo que está evoluindo, a gente tem um processo que está com inovações, está se inovando e se reinventando. E quais são as evoluções presentes na dinâmica do sistema capitalista para essa Segunda Revolução Industrial? Bom, consolidação da burguesia como força política. Quando a gente estudou a primeira Revolução Industrial, vocês viram que um dos fatores que possibilitaram que essa revolução acontecesse na Inglaterra é que a Inglaterra possuía um governo favorável aos interesses da burguesia. Desde as revoluções inglesas lá na Inglaterra, que o parlamento já era uma presença de autoridade política dentro da nação. E o parlamento tinha uma grande parcela, de cadeiras para os burgueses. Sendo assim, gente, na Inglaterra, a Revolução Industrial aconteceu porque ela tinha um governo favorável aos interesses dessa burguesia. E o que a gente vai ver nessa Segunda Revolução Industrial é que cada vez mais países em todo o mundo vão começar a contar com a burguesia no poder. Vão começar a contar com a burguesia como força política. E isso vai acontecer porque em vários momentos da Europa, principalmente em meados do século XVIII e no século XIX, esses países vão começar a romper com o antigo regime, vão começar a romper com aquela dinâmica de que o rei governa e só favorece a nobreza e só favorece a igreja. Eles vão começar a acabar com essas dinâmicas características do antigo regime, como, por exemplo, a Revolução Francesa. O que é a Revolução Francesa? É simplesmente o fim do antigo regime na França e a colocação da burguesia no poder. É uma revolução burguesa, além de ser uma Revolução Francesa. Sendo assim, não só na Inglaterra, que já possuía um governo favorável à burguesia, como em várias outras partes da Europa e várias outras partes do globo de forma geral, a burguesia começa a se fortalecer como uma força política, começa a ter maior participação política, começa a participar dos governos, começa a estar à frente dos projetos da economia dos seus países. E se esses caras estão tomando o poder, significa que eles vão criar medidas que favoreçam
a si próprios. Sendo assim, qual é o resultado lógico disso? A Revolução Industrial deixa de se concentrar na Inglaterra para se globalizar, para ir para diversos cantos diferentes do mundo, tá bom? Então a gente vai ter a França passando pelo processo de Revolução Industrial, a gente vai ter os Estados Unidos passando pelo processo de Revolução Industrial, a gente vai ter o Japão passando pelo processo de Revolução Industrial, justamente por conta do aumento da burguesia como força política. Além disso, nós vamos ter o surgimento do capital financeiro, que é o capital industrial somado ao capital bancário. Se eu acabei de falar para vocês que a gente está tendo uma expansão da Revolução Industrial, se eu acabei de falar para vocês que a gente está tendo um aprimoramento dessa Revolução Industrial, gente, para tudo isso precisa de dinheiro. E aí que entra os bancos na jogada. Os bancos vão começar a injetar dinheiro na economia. Como, Miriam? Por meio da concessão de empréstimos, por meio da concessão de crédito. Eles vão começar a estimular e a investir nessas revoluções industriais. Sendo que, a partir desse momento, esses bancos começam a investir diretamente nessas indústrias, em alguns casos, né, até se tornando donos, até se tornando acionistas de partes dela, beleza? Então a gente vai ter o nascimento de um capital cada vez mais financeiro, porque a gente já não tem mais um capital industrial, já não é mais aquela coisa, a fábrica tem um dono e é o dono da fábrica que tem o dinheiro, não. Na verdade, os bancos eles vão começar a participar ativamente dessa revolução industrial, beleza? O que a gente chama de capital financeiro. Bom, gente, o que essa entrada dos bancos no cenário vai ajudar a fazer? Obviamente vai ajudar a expandir essa revolução industrial, porque agora você tem bastante dinheiro sendo investido nessas indústrias, mas também vai mudar um pouco a percepção sobre essa coisa de propriedade. Como assim? Como eu falei, vai acabar essa coisa de o burguês é dono da fábrica e só ele é dono da fábrica. Não, a fábrica, para se tornar enorme, para se tornar gigante, ela vai começar a querer contar com o apoio dos bancos. Para que uma fábrica saia de um nível nacional para, por exemplo, se tornar uma fábrica multinacional, ela vai precisar do apoio de bancos, ela vai precisar de capital. Então a gente tem aí uma gestão, né, que vai também ter participação dos bancos. Os bancos também vão começar a participar gestando dessas fábricas. Isso também vai contribuir para um outro fator, que é um fator que a gente vê até os dias de hoje, o fator do mercado de ações. Algumas indústrias, para angariar capital, algumas indústrias, para conseguirem dinheiro, vão fazer o seguinte: vão repartir a sua indústria, né, em relação à propriedade em várias partes e vão começar a vender algumas dessas partes para o mercado externo. Ou então até mesmo o banco participa, compra parte da indústria e vende a parte dele para diversos acionistas. É isso que a gente chama hoje de mercado de ações. Ou seja, a formação desse capital financeiro vai tirar um pouco essa coisa de dono da fábrica, dono 100% da fábrica. Hoje em dia a gente fala muito sobre, ele é o dono majoritário, ele é o cara que mais tem ações. Ou seja, para que essas indústrias cresçam, elas saem um pouco dessa dinâmica, né, de somente um dono, não, elas precisam crescer aliadas a financiamento, aliadas ao capital. Então o banco entra na situação e também o mercado de ações passa a existir, principalmente a partir das salas autônomas, beleza? Que era a forma como as pessoas antes compravam por essas ações de empresas, entendeu? E além disso, nós vamos ter, como eu disse, o surgimento de multinacionais, porque agora tem muito dinheiro sendo investido nessas indústrias. Essas indústrias não precisam somente se ater a um país, elas podem superar o nacional, ou seja, elas podem superar, tal indústria de tal país. Não, você vê que ela está em vários países diferentes, ela é uma multinacional. E você, ao mesmo tempo, você vai ter a formação de um capitalismo oligopolista. O que significa esse capitalismo oligopolista? É quando você tem algumas empresas
grandes, enormes, controlando mercados inteiros. É quando você tem uma empresa tão grande, mas tão grande, que ela domina um mercado inteiro praticamente só para ela. E ela usa de vários argumentos, de vários fatores para conseguir controlar esse mercado. Nós já vamos ver eles daqui a pouco aqui, quando a gente falar da concentração do capital industrial. Tranquilo? Então, vamos só recapitular. Qual é a evolução que é apresentada nas dinâmicas do sistema capitalista na segunda revolução industrial? Burguesia ascende como força política e isso gera a expansão da revolução industrial pelo mundo. Surgimento do capital financeiro. Esse capital financeiro ele vai destoar um pouco daquela concepção da primeira revolução industrial, onde você tinha o dono da fábrica, o dono da indústria, que era o cara rico e mandava em tudo. Agora você tem a ação dos bancos complementando a ação dos burgueses, né? E daí você vai começar a ter aquela concepção de que uma empresa pode ter vários donos, por exemplo, por meio do mercado de ações, por meio da venda, né, dessas pequenas partes da empresa. O surgimento de multinacionais, porque agora você tem muito capital entrando para poder investir nessa industrialização e essas empresas vão começar a ultrapassar o nacional. E formação de um capitalismo oligopolista. Ao mesmo tempo que você tem muitas novas empresas surgindo, você vai ter empresas crescendo tanto, mas tanto, se tornando tão poderosas, que elas vão ter poder para sozinhas controlarem o mercado inteiro. E como nós já vamos ver daqui a pouco, beleza? Agora vamos para o aprimoramento do sistema de produção. Nós já vimos o que evoluiu da primeira para a segunda revolução industrial no que diz respeito ao sistema capitalista. Agora vamos falar do sistema de produção. O que mudou na produção? Bom, desenvolvimento do motor a combustão interna. Vamos lembrar que na primeira revolução industrial o motor era aquele motor a vapor. Então a gente vai ter agora um aprimoramento a partir do desenvolvimento desse motor a combustão interna, que é um motor, por exemplo, similar ao motor que a gente usa no carro, que precisa de gasolina. Dentro desse motor ocorre a combustão, ou seja, a queima de combustível que gera energia. Vai ser revolucionário porque vai dinamizar pra caramba a energia dessas indústrias. A aplicação de matrizes energéticas como petróleo e eletricidade. Mais uma vez, vamos lembrar que na primeira revolução industrial a principal fonte de energia era o carvão. Agora você já tem uma evolução, as principais fontes de energia são o petróleo e a eletricidade. Utilização do aço, lembrando que na primeira revolução, olha como eu estou falando toda hora da primeira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, o principal artifício, né, o principal elemento a ser usado para a construção de máquinas para essas indústrias era o ferro. Na segunda revolução industrial passa a ser o aço. E evolução do setor de transportes e comunicação. Gente, a segunda revolução industrial vai ser um momento de amplo desenvolvimento desses dois setores. Nós vamos ter diversas inovações no que diz respeito à comunicação e também no que diz respeito ao transporte. É o momento de invenção dos carros, né? Carros na forma como a gente conhece hoje, né? Por exemplo, com motor a combustão. É o momento de invenção, por exemplo, do avião, ou seja, novas inovações vão surgindo a cada instante e aprimorando esse sistema de transportes e comunicação, que também acabam influenciando na produção, né? Porque quando a gente fala de indústria, a gente também envolve todo um processo de transportes e comunicação ligado dentro desse processo. Racionalização da produção. Gente, as tecnologias estão vindo, as tecnologias estão acontecendo, sendo que também vai ter uma inovação que diz respeito à dinâmica de funcionamento das próprias fábricas. É o que a gente chama de racionalização da produção, ou seja, teóricos, pessoas espertas, sociólogos de forma geral, ou então até mesmo burgueses, vão começar a teorizar como é que você poderia minimizar os gastos em uma indústria. Como é que você poderia criar um trabalhador, como é que você poderia disciplinar um trabalhador para que ele trabalhasse cada vez mais? Como é que você poderia organizar a sua fábrica de forma que você perdesse o menos tempo possível? E daí vão surgir várias questões, vão surgir o taylorismo,
o Fordismo e várias organizações que vão estar empenhadas em descobrir como se organiza uma fábrica de tal modo que se perca o menor tempo possível e que se lucre o máximo possível. Beleza? E também uma criação de uma especialização do trabalho. O que significa essa especialização do trabalho? Nós vamos ver cada vez mais trabalhadores desempenhando tarefas cada vez menores. Ou seja, a gente vai ter a divisão miúda, a especialização pra caramba dos principais meios, né, de se produzir. Por exemplo, se o cara antes ele era responsável por construir uma peça de forma geral dentro de uma indústria, agora ele é o cara que só aperta o prego, ou seja, você diminui cada vez mais o que esse trabalhador faz e você gera uma especialização do trabalho com isso. Por quê? Porque quanto mais você faz uma ação, mais rápido você desempenha ela. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo, esse caderninho, ele tem esse aro aqui, vocês estão vendo? Então, teve uma vez que eu ajudei, né, em um projeto onde a gente deveria colocar aros em cadernos. E aí, quando eu iniciei essa função, eu fazia um caderno em 4 minutos. Eu demorava 4 minutos para poder colocar esse aro aqui em um caderno. E aí, no final do dia, aproximadamente umas 6 horas depois, eu estava fazendo 4 cadernos em 1 minuto. Então, prestem atenção nessa análise. Quando eu comecei a desempenhar a função, que era somente colocar esses arames no caderno, eu fazia um caderno em 4 minutos. E quando eu terminei a minha função no final do dia, eu já estava fazendo 4 cadernos em 1 minuto. Ou seja, essa especialização do trabalho, essa coisa de você colocar o trabalhador desempenhando tarefas cada vez menores, vai aumentar drasticamente essa produção, beleza? E tudo isso daqui que nós vimos vai aprimorar de fato a aumentar a produção. Nós vamos ter um motor que funciona de forma melhor, matrizes energéticas mais potentes, materiais de máquinas mais potentes, nós vamos ter transportes que fazem com que matéria-prima e mercadorias cheguem de forma mais rápida às fábricas, uma comunicação que facilita essa produção. Nós vamos ter uma racionalização, ou seja, pessoas pensando em como podemos produzir mais em cada vez menos tempo. E a especialização do trabalho, que vai aumentar pra caramba a produção a partir do momento em que ela condiciona o trabalhador a uma função muito simples. Ou seja, na segunda Revolução Industrial, de forma geral, a gente vai ter o aprimoramento do sistema de produção, ou seja, uma melhora no sistema de produção. A partir da segunda Revolução Industrial, as coisas vão começar a ser produzidas de forma muito rápidas e em quantidades muito grandes para um mercado que não vai aguentar muito toda essa inovação, beleza? E depois a gente vai ver qual vai ser o resultado disso. Concentração do capital industrial. Lembrem que eu falei aqui para vocês que a formação de um capitalismo oligopolista, ou seja, a gente vai ter grandes indústrias que vão crescer tanto, mas tanto, a ponto delas dominarem mercados, a ponto delas serem incontestáveis, serem líderes de um mercado. Então, as formas são basicamente essas 3: holding, trust e cartel. O que é a holding, gente? A holding é quando uma empresa financeira controla complexos industriais a partir de posses de suas ações. Ou seja, a empresa A, ela vai comprar ações da empresa B, da empresa C e da empresa D. Então ela vai ter grande influência, ela vai ser uma acionária de 3 empresas diferentes que concorrem com ela. Olha que doido. Então você tem a empresa A, que produz alguma coisa, ou não, ou só uma empresa de investimento, que vai ter o controle sobre diferentes empresas. Isso a gente chama de holding. É quando empresas financeiras controlam complexos industriais inteiros, gente. Você pode ter diversas indústrias, parte em diversas indústrias. É claro que a gente não está falando do Joaquinzinho, né, que mora
aqui em Duque de Caxias e que tem uma ação em cada empresa diferente. Não, a gente está falando de empresas enormes que possuem quantidades enormes de ações em diferentes empresas, beleza? Isso a gente chama de holding. Trust são empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, preços e dominando o mercado. Olha que doido, gente. A empresa cresceu tanto, mas tanto, que ela tem dinheiro para comprar os seus concorrentes. E ela compra os seus concorrentes e domina aquele mercado. Vou dar um exemplo aqui. Para quem não sabe, a Coca-Cola é dona da Fanta. A Coca-Cola, se eu não me engano, é dona da Sprite. Ela é dona de várias marcas de refrigerante. E ela mantém, né, o nome das marcas, mas no final, se você for olhar lá na garrafa, você vai ver lá Coca-Cola. Ou seja, a empresa é da Coca-Cola. Ela cresceu tanto no mercado que ela tem dinheiro para comprar quem? Tem dinheiro para comprar os seus concorrentes. E ela domina o mercado de tão grande que essa empresa é, beleza? E por último, cartel, que são quando empresas de mesmo ramo se associam para evitar concorrência, dividindo os mercados. Gente, um exemplo bem legal aqui nesse cartel é só a gente pensar no posto de gasolina. Você já fez uma viagem muito grande e aí você está passando, por exemplo, pela rodovia Presidente Dutra. Você está dirigindo, na verdade, seu pai está dirigindo há 20 minutos. E há 20 minutos ele procura um preço com um posto de gasolina com um preço mais barato. Mas na maioria das vezes você vê tudo o mesmo preço, mesmo que os postos sejam de marcas diferentes. Por quê? Porque existe como é que eu posso dizer? Um acordo estabelecido entre esses postos para quê? Para poder dividir os mercados. Eles estabelecem um preço comum e com isso eles dividem os mercados. Então você tem indústrias independentes, beleza? Indústrias que não têm vínculo entre si, mas que produzem um acordo para dividir os seus mercados. Geralmente esse acordo é baseado na estimativa de preço dos seus produtos. Então, gente, só para repetir, eu falei para vocês que uma das características da evolução da dinâmica no sistema capitalista na segunda revolução industrial é a formação de um capitalismo oligopolista, ou seja, nós vamos ter indústrias que vão crescer tanto a ponto de sozinhas dominarem o mercado inteiro, ou seja, uma indústria de refrigerante sozinha domina o mercado de refrigerante, uma indústria de celular sozinha domina o mercado celular. E como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer a partir dessas três modalidades de conglomerados industriais, beleza? Ou, por exemplo, pode acontecer de uma empresa que é uma empresa de celular. E aí ela vai ter ações em todas as outras empresas que produzem materiais para ela usar no seu celular. Tá entendendo? Então, esses conglomerados aqui são casos de empresas que crescem tanto, mas tanto, que elas não ficam somente dentro da sua produção. Elas acabam expandindo essa influência para outras empresas. No caso do holding, é uma empresa influenciando várias por conta do controle de ações. No caso do trust, é uma empresa comprando suas concorrentes, né, várias outras. No caso do cartel, é quando empresas que não possuem o mesmo dono, nem possuem uma mesma acionista, mas são independentes entre si, mas fazem um acordo, né, para poder garantir a divisão de mercados, beleza? Isso é extremamente comum, principalmente nos dias de hoje. E, como eu falei, né, além de ser extremamente comum, é um reflexo, né, desse investimento pesado de capital nessas indústrias, que fazem elas crescerem a ponto inimagináveis. Doutrinas sociais do século XIX. A gente está vendo que nessa segunda revolução industrial o capitalismo está crescendo pra caramba, a burguesia está se tornando mais forte, os banqueiros estão lucrando pra caramba com essa revolução industrial e quem está se ferrando nessa história toda, o tempo todo, é o pobre do operário, beleza? Sendo que isso não vai passar batido não. Por que não vai passar batido? Porque vão acontecer várias doutrinas sociais, principalmente no século XIX, que vão estar contestando essa exploração do proletariado. Bom,
Movimentos operários. Reparem aqui que eu coloquei antecedentes, porque isso daqui é um flashback da primeira Revolução Industrial, tá, gente? Esses dois acontecimentos, tanto o ludismo quanto o cartismo, acontecem na primeira Revolução Industrial. Então vejam isso daqui como um flashback. Os movimentos operários da primeira Revolução Industrial são principalmente o ludismo e o cartismo. O que é o ludismo? O ludismo é um movimento de quebra de máquinas, tá? Operários na Inglaterra vão começar a culpabilizar as máquinas pelas suas péssimas condições de vida e também pelo desemprego que muitos deles estavam sofrendo. Porque se antes em uma indústria você precisava de um cara, de um funcionário, só para poder colocar uma tampa numa pasta de dente, agora você tem uma máquina para poder fazer isso. Então, o aumento, né, do número de máquinas dentro da indústria acaba também gerando desemprego. E alguns operários vão ver nas máquinas o vilão da história. E sendo assim, eles vão iniciar um movimento de quebra das máquinas, ou seja, eles vão quebrar as máquinas na calada da noite. Esse movimento foi conhecido como ludismo e foi altamente condenado, tá? Quem participava desse movimento geralmente recebia como castigo a própria pena de morte, beleza? Então, o que foi o ludismo? Foi um movimento de quebra das máquinas, alguns operários se juntavam para poder fazer esse protesto de quebrar essas máquinas, sendo que foi um movimento altamente, como é que eu posso falar? Um movimento altamente reprimido, muitas das vezes até mesmo com a pena de morte. O cartismo, gente, ele vai ser um movimento muito importante também na Inglaterra, como o próprio nome já diz, ó, cartismo, lembra de carta. O que vai ser esse cartismo? Vão ser organizações de trabalhadores que vão escrever cartas ao povo e vão enviar essas cartas ao parlamento. Nessas cartas, gente, eles vão pedir por participação política, eles vão pedir por voto universal masculino, que ainda não existia, ou seja, eles vão reconhecer que para mudar a situação deles, que era uma situação horrível, era uma situação muitas das vezes de trabalhos exaustivos, pessoas trabalhando 16 horas por dia, sem condições de higiene, condições de proteção nenhuma, para poder ganhar uma mixaria de salário, e eles vão ver que eles não vão conseguir mudar isso no grito, eles não vão conseguir mudar isso quebrando as máquinas, por exemplo. Eles vão precisar se organizar e pedir politicamente por esses direitos. Por isso, eles vão se organizar a partir do cartismo. Eles faziam cartas, enviavam essas cartas para o parlamento e o conteúdo dessas cartas geralmente era pedindo voto, direito ao voto masculino, pedindo para que os parlamentares recebessem um salário, para que assim a galera operária pudesse entrar no parlamento, porque não adianta nada você se tornar um político e pobre sendo político não vai receber dinheiro, vai fazer o quê? Vai morrer de fome. Então, participar da política não era agradável para esses operários, porque no parlamento você não tinha um salário, então acabava sendo uma função elitista. E dentre outras várias reivindicações por participação política, beleza? Então, ludismo, quebra das máquinas, cartismo, envio de cartas ao parlamento reivindicando participação política. O cartismo vai dar origem também a um outro movimento chamado de trade unions, que a gente fala que é um embrião, né, dos sindicatos operários. Trade unions, gente, vão ser organizações de acordo com o papel que a pessoa desempenhava. Então você tinha, por exemplo, organizações das indústrias que trabalhavam com tecido. Você vai ter um início, né, de uma separação ali entre as reivindicações dos trabalhadores, beleza? É por isso que a gente fala que esses trade unions foram os embriões do que hoje a gente chama de sindicatos. Esses são os movimentos operários que aconteceram na primeira Revolução Industrial. Socialismo utópico. Gente, antes de eu falar sobre socialismo utópico, eu preciso esclarecer para vocês que socialismo utópico não é uma ideologia, tá? E esse utópico aqui, quem botou foram os críticos dessa forma de pensamento. Então, o que é o socialismo utópico? Eu só organizei dessa forma para poder ficar prático para a gente entender.
O socialismo utópico, gente, é um conjunto de pensadores, tá? É um conjunto de políticos que vão começar a pensar em como resolver os problemas da sociedade. É daí que vem a palavra socialismo. Eles refletiam sobre como resolver os males da sociedade, beleza? E aí eles vão dizer que eles eram socialistas porque eles eram pensadores, eles pensavam em como reduzir os males da sociedade. Nisso, eles não pensavam em acabar com o capitalismo, eles não pensavam em revoluções, eles propunham muitas das vezes reformas, ou seja, eles eram pessoas que tentavam fazer pelo trabalhador, tentavam diminuir a exploração do proletariado, mas ao mesmo tempo eles não consideravam acabar com o capitalismo. Ao mesmo tempo, eles não consideravam, por exemplo, fazer um sistema completamente diferente. Inclusive, muitos deles eram até mesmo burgueses, muitos deles eram bancários, eles eram apenas pessoas que se solidarizavam com a dor, né, dos proletariados e pensavam como é que esses caras podem sofrer menos. O que eu posso fazer para que esses caras sofram menos, beleza? Então, eles vão ser pensadores sobre os males da sociedade e por isso eles vão pensar em algumas formas de como diminuir a exploração do trabalhador, mas em nenhuma dessas formas eles vão pensar em abolir, né, pensar em acabar com o capitalismo. Eles pensavam na preservação dessa dinâmica, eles pensavam na preservação das indústrias, beleza? Eles pensavam na preservação da burguesia, eles pensavam na preservação do Estado. Então eles só procuravam medidas alternativas para fazer com que os trabalhadores fossem menos explorados. Por isso que um cara, na verdade dois caras chamados Marx e Engels, vão chamar esses caras de socialismo utópico. Para quem não sabe, utópico significa fantasia, fantasioso. O que o Marx e o Engels vão dizer? Esses caras que tentam diminuir